Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Que a graça do Eterno esteja com todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estou passando aqui para fazermos o nosso devocional diário, a nossa oração, a nossa reflexão. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8 está escrito assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Muito bem, amados, essas são palavras de Jesus. Ele está falando acerca de oração. Ele diz que se nós pedimos, iremos receber. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Se nós viermos buscar a Ele, nós vamos encontrar Ele. Ele diz: buscai e acharei. Se nós usarmos nossa fé para bater na porta dos céus, Ele diz: batei e abrir-se-vos-á. E Ele diz que todo aquele que pede, recebe. E todo aquele que busca, sempre acha. E ao que bate, sempre haverá uma porta aberta. Mas existe uma passagem no livro de Tiago 4, verso 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, muitas pessoas têm conversado comigo e diz: presbítero, eu tenho orado há muito tempo. Eu oro, eu busco, e nada acontece, não há uma mudança. Não existe uma resposta de Deus à minha oração. Parece que Deus esqueceu, parece que Jesus esqueceu a sua promessa feita em Mateus. E quando eu vou analisar, muitas vezes, o que as pessoas estão orando, sobre o que as pessoas estão orando, eu percebo que eles estão fazendo aquilo que o Tiago diz, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos de uma maneira errada. Estamos pedindo simplesmente aquilo que muitas vezes não agrada a Deus. Então existe uma estratégia do inimigo para nos enganar, para fazer com que venhamos duvidar da fidelidade de Deus. O inimigo quer que nós venhamos duvidar que Deus irá responder às nossas orações. O inimigo quer que nós venhamos ter dúvida e acabamos ficando incrédulo. Ou seja, que tenhamos pensamentos negativos que irão se inflamar em nosso ser, em nós. Por isso a nossa oração muitas vezes não são respondidas. Quando as nossas orações muitas vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Quando nós estamos segundo a vontade de Deus, agindo segundo a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós não estamos seguindo a vontade de Deus. E queremos que Deus faça, que Ele realize aquilo que nós queremos. Não é o que Deus quer, mas é o que nós queremos. E Deus, Ele não é empregado de ninguém. Ele não realiza aquilo que não está no plano dele, que não é segundo o plano dele, aquilo que não serve. Quando oramos de uma maneira errada,
quando estamos orando de uma forma errada, então Deus não contempla, ele não contempla esta pessoa com a bênção esperada, porque ele vê que essas pessoas está muitas vezes orando para esbanjarem seus próprios prazeres. Deus, ele não atende ao orgulhoso, ele não atende àquele que está cheio de vaidade. Ele não ouve aqueles que são falso, coração mentiroso. Quando não mostramos zelo pela sua palavra. O Salmo 66, verso 18 diz: se no meu coração contemplo a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Nós temos que policiar a nossa própria vida. A Bíblia diz que, portanto, examine-se o homem a si mesmo. Quando trata sobre a Santa Ceia, a Bíblia diz, portanto, examina-se o homem a si mesmo. Nós precisamos fazer uma autoanálise para ver se aquilo que estamos pedindo a Deus, que estamos apresentando diante de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. Quando não mostramos zelo acerca da palavra de Deus, não podemos esperar que Deus irá responder. Não podemos esperar que as nossas orações façam com que Deus trabalhe para nós. Nós temos que ser fiel a Deus. Deus, como eu disse, Deus não é nosso empregado. Ele faz as coisas, realiza as coisas na nossa vida porque Ele nos ama. Mas tem pessoas que dizem, Deus, eu pago o dízimo, eu devolvo o dízimo. O Senhor tem a obrigação de me abençoar. Senhor, eu sou pregador da tua palavra, o Senhor tem compromisso em fazer eu prosperar. De maneira nenhuma, amados. Deus, Ele é fiel quando você é fiel. Quando você é um verdadeiro filho, Ele não tem compromisso fora a sua palavra. Então, se alguém não quer trabalhar para Deus, muitas pessoas trabalham para Deus e quer receber um salário de Deus. E o apóstolo Paulo disse, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Quando não temos esse compromisso de realizar, porque a Bíblia diz que de graça recebemos e de graça devemos dar. Agora, tem pessoas que já te convidam e diz, irmão, vem pregar na minha igreja, já fiz uma coleta, separei um valor, eu vou te abençoar com tal valor. Não vá, não vá, porque Deus não vai te usar. Porque Deus te chamou para ser um servo fiel, você foi chamado para servir a pessoa. O evangelho não é comércio, o evangelho não é negócio, meu irmão. Não pensa que você vai enriquecer pregando a palavra de Deus. Tá certo que tem muitos pastores que hoje são milionários, porque desviaram da verdade, desviaram da palavra de Deus. Muitos pastores que estão cheios de ressentimento, guardando mágoas em seu coração. Pregadores que pregam mentira. Amados, você tem que ser revestido com a graça de Deus. A Bíblia diz que devemos perdoar os outros, as ofensas que eles fizeram a nós. É isso que está escrito na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando não esperamos muitas das nossas orações, quando não questionamos muitas vezes a nossa própria atitude, então a nossa oração não tem poder. O poder da oração cai por terra quando nós deixamos de ser verdadeiramente, genuinamente o servo de Deus. E quando nós oramos, muitas vezes duvidando
da própria eficácia da nossa oração. Deus não age na dúvida. Ele não responde à oração sem fé, pois a nossa falta de fé muitas vezes anula a nossa oração. Tem pessoas que não têm até paciência. O salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele ouviu a minha oração. Tem pessoas que oram hoje e 5 minutos depois ele quer que Deus já haja em sua oração. Não tem paciência. A falta de paciência é uma prova de que não esperamos muitos nas nossas orações. Quando muitas vezes nós mesmos deixamos de acreditar, temos dúvida. Como Deus irá responder? Como Deus irá agir na nossa vida se nós duvidamos da eficácia da nossa própria oração? Deus quer que nós venhamos ser fiel. Ele diz: peça e receba, bata e vai ser aberto. Clame a mim, diz ele, responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes que tu não sabe. A resposta pode até demorar, mas se você está orando conforme, de acordo com a vontade de Deus, se você está orando da maneira que está de acordo com a vontade de Deus, a resposta pode até demorar, mas ela vai vir. Ela virá. Confie em Deus, pois Ele irá responder no tempo mais oportuno. Pode ter certeza de que quando a resposta vier, virá na forma correta e na hora em que será mais apreciada. Então acredite, meu irmão, nenhuma oração cai por terra se é feita conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é soberana. A nossa vontade, muitas vezes a nossa natureza carnal, ele quer tudo na hora, temos pressa muitas vezes. Até tem um Salmo 70 que diz: apressa-te, Senhor. Mas temos que estar no Salmo 40, esperar com paciência, confiar, entregar na mão de Deus, ter a fé que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, a fé que transforma, que liberta, que age. Acredite, meu irmão, que Deus, Ele honra. O Espírito Santo só conhece a voz da fé. Satanás também só conhece a voz da fé. Quando você ora com fé, Satanás bate em retirada. O inimigo que está tentando semear dúvida em teu coração, ele vai bater em retirada. Acredite, meu irmão. Creia no poder de Deus. Creia na eficácia da oração. A oração tem o poder de transformar, de libertar, de agir, de curar, de gerar vida. Eu convido vocês, meus irmãos, nesta manhã, a orarmos a Deus com fé. Vamos orar? Ó Deus, Pai, grande e soberano, o Senhor que é misericordioso, que é bondoso, o Senhor que sabe a necessidade de cada um, o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor sabe as fraquezas, as nossas limitações. O Senhor sabe que muitas vezes temos tendência a sermos incrédulos, porque muitas vezes até duvidamos, ó Pai. E por isso pedimos a Tua misericórdia. Perdoa as nossas faltas de fé. Perdoa, Senhor, a nossa tendência para muitas vezes deixar de acreditar no Teu poder. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes oramos com falta de fé. Quando oramos e muitas vezes duvidamos, muitas vezes, da eficácia da nossa própria oração.
Perdoa, Senhor, a nossa maneira de agir de uma forma carnal. E passa, Senhor, a agir dentro de nós através do Teu Espírito Santo. Responda, Senhor, a nossas orações. Traga, Senhor, libertação para a nossa vida. Transforme as nossas lutas em vitória. Transforma, Senhor, a nossa fraqueza em força. Dai-nos, Senhor, a paz que tanto almejamos. Pois vivemos em um mundo corrompido, em um mundo que jaz na iniquidade, Pai. E muitas vezes, nosso coração vacila, Pai. Nosso coração muitas vezes nos engana, porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem, é terrivelmente corrupto. Mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor é que esquadrilha os nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós, a nossa tendência, as nossas fraquezas, as nossas limitações. O Senhor conhece quando muitas vezes, ó Pai, passamos pelo vale da sombra da morte, quando passamos muitas vezes momentos de dificuldade, quando a vida se torna árida para cada um de nós. Por isso, Deus, nesta manhã, eu venho pedir que o Senhor nos conceda um bom dia, um dia abençoado, um dia revestido de graça, um dia revestido de paz. Entra, Senhor, no nosso lar, entra, Senhor, em nossa vida. Entra, Senhor, no lar dessa tua serva que ora comigo, no lar desse teu servo que ora comigo, Pai. Entra, Senhor, na casa desse teu servo que está muitas vezes passando por luta, por dificuldade, passando, Senhor, muitas vezes tribulação, angústia e sofrimento. Arranque as dores, Senhor. Repreenda os espíritos causador de enfermidade, o espírito causador de doença. Repreenda o mal que muitas vezes procura sufocar a nossa alma, Pai. E dá-nos um coração singelo, um coração capaz de amar, um coração transformado, um coração liberto. Perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados. Leva-nos a ter a intimidade contigo, Pai. Queremos, ó Deus, ter essa intimidade com teu Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta oração dizendo amém, amém e amém.